eternamente, agora e sempre, pelo século dos séculos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, nosso Senhor, a Deus nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nos manter vivos até o dia de hoje, para podermos beneficiar e usufruir da alegria de vermos mais uma paróquia, que é humilde, mas é uma paróquia de Cristo. É humilde nas suas estruturas exteriores e nas suas estruturas interiores, que são os corpos e as almas dos filhos de Deus. Eu espero que é ainda mais humilde. Espero, desejo e peço que todos aqueles... Quem são estas santas criancinhas que falam mais alto que eu e ao mesmo tempo que eu? Quem são? Ora, muito bem. Elas vão brincar e eu fico a conversar convosco. Está bem? Pronto. Dizia eu que a paróquia nas suas estruturas é humilde, mas eu espero que aqueles que fazem parte desta paróquia e todos aqueles fiéis que fazem parte da nossa Santa Igreja Católica Ortodoxa de Portugal sejam ainda mais humildes na sua alma, no seu coração, isto é, todos nós, do que o exemplo da estrutura desta Igreja, desta estrutura exterior, que faz parte das paredes, do teto, do telhado, de tudo isto. Quero também lembrar-vos, queridos irmãos e irmãs, que é na humildade que são exaltados os filhos de Deus. Não é no orgulho, não é na boçalidade, não é na arrogância, não é no sentirmos-nos eleitos por Deus especiais, porque fazemos mais do que os outros, quando trabalharmos mais do que os outros. E agora, falo para o Sr. Cipreste Tiago, que nesta paróquia trabalhou mais do que todos os que cá vêm participar na Sagrada Liturgia. E para trabalhar mais teve que ter amado mais. Porque ninguém trabalha sem amor. Sobretudo porque ele não recebe salário da Igreja. E então quero agradecer ao Sr. Cipreste Tiago o ter-me pedido para que eu abençoasse este trabalho dele e começasse a construção desta pequenina igreja. Construção não porque ela não tivesse paredes ou telhado. Construção no sentido de reconstruí-la, porque ela estava, enfim, era um armazém abandonado e hoje é uma igreja bonita. Ainda falta uma quantidade de coisas, ainda falta o chão, como eu disse, mas a seu tempo, não tardará muito, estará também concluído. Falta depois ter uns ícones grandes na iconostase, que virão ao longo do próximo ano, mas tanto já está feito. Já os anjos de Deus celebraram connosco hoje a Sagrada Liturgia. E eu quero agradecer ao Sr. Cipreste Tiago o seu amor, a sua perseverança, mesmo quando períodos de saúde o assolaram e teriam impedido de vir celebrar e trabalhar na edificação desta igreja. O Senhor sempre teve um esforço grande, empenhamento total, amor absoluto. Muitas vezes eu sei que não muito acompanhado, mas isso não é só aqui, em todas as paróquias que nascem. No princípio há um manancial de trabalho imenso e nós somos dados à preguiça tantas vezes, outras vezes às críticas, outras vezes simplesmente não aparecemos. Temos outras coisas para fazer. Então não é especial esta igreja, são todas as igrejas paróquias, em todos os países do mundo. Quando se começa é sempre difícil. É sempre mais o trabalho para aqueles 1 ou 2 ou 3 que começam. Depois, pouco a pouco, a comunidade começa a crescer, começa dela a brotar amor e começa Cristo a poder estar mais presente, porque as pessoas começam a tornar-se mais humildes e na humildade que nós fazemos, Cristo torna-se mais presente. Quero, Sr. Cipreste, agradecer do fundo do meu coração, em meu nome pessoal, em nome da Igreja Ortodoxa de Portugal, Cipreste Tiago, em nome dos Senhores nossos Bispos, da Madre Maria do nosso mosteiro, que me pediu para transmitir as orações dela pela paróquia, à qual o Senhor em meu nome preside, é esta aqui, Santo António, e quero também, filho, pedir-lhe para ser aquilo que eu comecei por dizer, que esta paróquia é humilde nas suas estruturas e que eu espero que todos nós, desta paróquia que aqui vivemos, possamos ser ainda mais humildes mais humildes do que estas estruturas da Igreja. E tomando estes dois modelos, estruturas da Igreja, secas e de pau e de cimento feitas e pedra e de telhas, e os filhos de Deus feitos de carne e osso e espírito, que é algo,
baseando-me nesses dois momentos, espero que o Senhor seja ainda mais humilde do que as estruturas da igreja, filho, e mais humilde do que qualquer fiel que venha a esta igreja. Porque na humildade que o reitor tem, se espelha a presença de Cristo, se torna a presença de Cristo palpável, tangível, para que todos os fiéis vejam, sintam, saboreiem e interiorizem Cristo nas suas vidas e o exteriorizem nos seus atos. Mas isso depende da humildade do reitor, filho. Eu sei que o Senhor é carinhoso com todos, ama a todos, é trabalhador e é humilde. Mas seja ainda mais. Até que a humildade seja tão grande, filho, que todos chorem quando eu olhar para o reitor, porque ainda não conseguiram ser como o Padre Tiago. Digo isto de todo o coração. É assim que uma comunidade forja santos. Não na arrogância, não em nenhum tipo de protagonismo ou de busca de reconhecimento, de aplauso, de admiração. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando subiu à cruz e desceu ao Hades e ressuscitou da cruz, Ele pediu aos apóstolos: olha o gênio que eu sou! Aplaudam-me! Porque eu ressuscitei dos mortos. Porque eu ressuscitei dos mortos. Cristo disse isso? Não. Então nós, filhos, por mais que façamos nesta vida de trabalho em prol dos outros, sejamos sempre humildes. E o que eu peço ao Senhor Cipreste Tiago, o que eu lhe peço é aquilo que lhe estou a relembrar. Que se o Senhor não fosse humilde, não tinha esta paróquia como ela está até agora. Mas para acabar, e para que seja uma paróquia, não apenas uma paróquia tornada espaço para dentro dela se cumprirem formalidades ditas cristãs. Isto é, que formalidades seriam essas? Ou serão? Não seja uma igreja, uma paróquia só para virmos à liturgia, mas não sabemos porque é que vimos à liturgia. Que não seja apenas um espaço onde encontramos os nossos irmãos cujos rostos nem sequer de memória fixamos. Que não seja um espaço, assim para este Tiago, para que nos encontremos na ausência da nossa preocupação e do nosso compromisso com os nossos irmãos e irmãs. Que seja um espaço cristológico, onde nós entramos e a primeira coisa que fazemos é pedir perdão. Quando se entra àquela porta, a primeira coisa não é olhar para o vizinho, é olhar para o ícone de Cristo e para o ícone da Mãe de Deus. E antes disso, se encontrarem um reitor fora daquela porta, é pedir a bênção ao reitor. Porque ele dá a bênção em meu nome. E eu dou a bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não a minha. Os jesuítas não têm bênçãos para dar a ninguém. Apenas transmitimos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, os bispos também, e o presbítero transmite a bênção de Cristo que lhe foi dada pelo seu bispo e pedida pelo seu bispo para que transmitisse à comunidade. Bem, dizia eu, se por acaso encontrarem o reitor, fazem isso, pedem a bênção. E eu depois já explico porque é que se faz isso. Entretanto, fazem aquilo que eu disse inicialmente, olhando para o ícone de Cristo, e a primeira coisa que fazemos quando entrarmos nesta ou em qualquer paróquia é pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados. O que são os pecados? As asneiras que fazemos durante os dias, durante as semanas, as faltas, sobretudo, de profundo amor que está ausente dos nossos atos, a não preocupação no nosso coração pelos nossos vizinhos, pelos irmãos, pelos cunhados, pelos primos, irmãos, outros que não sejam consanguíneos, não termos espaço em nós de humildade, e então não somos transportadores da graça de Deus. Então, quando chegamos àquela porta, pedimos: Senhor, perdoa todas as asneiras que eu fiz esta semana, se tivermos vindo no domingo passado, ou nestes últimos 6 meses, se nos últimos 6 meses não entrei na igreja de Cristo. Pedir perdão por tudo aquilo que foram atos que eu cometi, que Cristo nunca teria cometido. É muito simples. É só lembrar-se quem é Cristo. E quando eu vou fazer algo, eu pergunto a mim próprio, ou a mim mesma: Cristo faria isto? Cristo faria isto que eu penso fazer? De seguida, Cristo teria feito isto que eu fiz? Se não, então é porque não foi um ato de amor, porque Cristo só praticou atos de profundo, inteiro, copioso e esgotante e ensopado amor. Então, quando entramos à porta daquela igreja, repito, primeiro ato não é pedir a Deus que me dê saúde, é pedir a Deus que me perdoe os meus pecados. Depois de eu pedir perdão pelos meus pecados, eu devo a seguir, antes de outro qualquer tipo de pedido que eu faça ao interior da igreja, antes da liturgia começar, é pedir, é agradecer a Deus por todas as dádivas que recebi, apesar do tanto que eu pequei, apesar de tão falho de atos de amor durante os últimos dias, se forem dias, ou semanas ou meses, mesmo assim recebi graça de Deus. Por exemplo, saúde,
ainda não entrei na igreja, transportado aos ombros pelos meus irmãos dentro de um caixão, ainda estou vivo e falar com Deus. Então isto é uma graça a Deus para agradecer, porque eu não cheguei morto ainda. Ainda estou vivo. E estar vivo significa o quê? Temos a oportunidade de reestruturar, reformular, restabelecer, reedificar a nossa vida e a nós mesmos, preparando-nos para o encontro com a morte. Todas as paróquias, queridos irmãos e irmãs, são oásis postos no deserto deste mundo, para que nestes oásis, aos quais chamamos igrejas paroquiais, os fiéis possam encontrar Cristo e encontrarem os sacerdotes, o reitor da paróquia, os presbíteros na paróquia, o coadjutor, se existirem, que são os mestres que devem ajudar nos treinos aqueles fiéis, homens e mulheres que vêm à Sagrada Liturgia. A Sagrada Liturgia e a vida paroquial devem ser como uma arena, uma academia, onde nós nos devemos de treinar no amor, treinar na paciência, treinar na dedicação aos nossos irmãos, treinar em sermos exemplo de vida cristológica, para que possamos um dia entrar no reino dos céus. Entendem, amados irmãos e irmãs? O objetivo de estarmos na Sagrada Liturgia e nesta igreja dedicada a Santo António, grande Padre do deserto, é porque temos aqui dado pela misericórdia de Deus e pelo trabalho e disponibilidade do Senhor Arcipreste Tiago, pelo seu amor. Como já vemos, há coisas realizadas, nós temos um teto pintado, os paus estão no sítio certo, vigas, eu chamei paus vigas, não é? Há ícones na parede, ainda não está, tem conostase, tem aquilo que é necessário para que possamos ter celebrado a Sagrada Liturgia de hoje, e por isso abençoamos a Igreja. E isto, queridos irmãos, na continuidade do que estava a dizer-vos, a Igreja é esse oásis, a Igreja paroquial, para que possamos preparar-nos, fortalecer o músculo da nossa alma. E qual é o músculo da alma? Não é bíceps nem tríceps. O músculo da alma que deve ser treinado é o do arrependimento. O que é que significa arrependermos? Que eu não posso dizer a Deus que pequei e depois só dizer isto. Eu tenho que dizer, Senhor, pequei e não quero pecar mais. Ajuda-me. Ainda que nós saibamos que vamos repetir pecados, pelo menos peçamos a Deus que a frequência com que praticamos esses mesmos pecados seja menor em termos práticos. Se eu faço o mesmo pecado 365 vezes por ano, uma vez por dia, que eu faça só 150 vezes no ano, já reduzi aquele pecado em 50%. Não sou santo, estou longe de o ser, mas já estou a caminho da santidade. Já há um esforço manifesto e já empenhei a minha vontade. Ainda sou pecador e continuarei a ser, e peco e continuarei a pecar, mas vou diminuindo a prioridade que eu dava aos momentos em que pecava. Cada vez dou prioridade mais a ser mais como Cristo, a pecar cada vez menos, até ser totalmente como Cristo, nunca pecou. É difícil, quase impossível. Mas a Mãe de Deus não pecou, Virgem Maria. E ela só tem natureza humana. Ela é mãe igual a todas as mães que nós conhecemos. Ela decidiu não pecar. E não é porque foi mãe de Deus, não é porque trouxe o Verbo encarnado ao Senhor Jesus Cristo no seu ventre, que não pecou, não. Ainda era mais assediada pelos demónios para pecar. Ela decidiu não pecar. Porque não era atrativo para a Mãe de Deus o pecado. Não era atraente, nem apelativo fazer coisas que desagradavam a Deus. Então ela decidiu viver uma vida só que agradasse a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos viver pelo menos nessa tensão, isto é, inclinados para esse horizonte de querermos ser como Maria é e foi, mesmo sabendo que dificilmente seremos iguais, mas podemos e devemos e temos o dever de nos aproximarmos do modelo que ela é. Se acharmos que o modelo de Cristo é impossível de ser seguido, e eu diria que não é, mas temos, quando fraquejamos, e o apelo dado pelo modelo cristológico é muito intenso para nós, sigamos o da Mãe de Deus. Não é porque é menos exigente, é porque talvez seja uma doçura maior. Não que o nosso Senhor Cristo não seja doce, mas ela tem a ternura da Mãe, ela é Mãe nossa. Então, Senhor, se preste Tiago, para terminar,
Bem-aja, obrigado, uma vez mais em meu nome pessoal, em nome do Santo Sintos Bispo, em nome do Santo Mosteiro do Nascimento também de Deus, da Madre Teresa Maria, que me pediu para transmitir as orações dela, e pedir as suas também. Obrigado pelo carinho, pelo amor com que começou esta igreja, e obrigado pelo amor que ainda é necessário ter para acabá-la. E depois de estar a pedra no sítio, e as telhas no sítio, e as paredes pintadas, e o chão posto, o mais importante, antes disso, durante isso e depois disso, são os filhos de Deus. Mas é claro que ter um chão bonito, ter os ícones em iconostase, ter tudo aquilo que ainda falta, é um ato de amor, para ter uma paróquia cada vez mais bela, para poder receber aqueles que se querem transformar em transportadores da beleza de Deus, que são os fiéis, homens e mulheres e crianças e velhinhos, que entrarão nesta igreja. Então, quanto maior beleza externa, exterior ela tiver, também maior a responsabilidade para, no mínimo, sermos iguais à beleza da paróquia, todos nós que nesta igreja viemos a orar. E para Tiago, Cipreste, reitor, seja sempre comigo. Quando alguém disser alguma coisa que o desgoste, não faça nada a não ser falar com o seu interlocutor. Quando alguém disser mal de si, ou alguém não o amar, ou alguém não o ajudar, nunca critique, nunca deixe também de exigir e de perguntar sempre, mesmo que durante o ano peça a uma família, se o pode uma vez por mês vir ajudar. Se essa família durante 12 meses nunca apareceu na paróquia, convide sempre, nunca despreze essa família, nunca a abandone. Um dia acordarão e um dia alguns virão cá. Desde que podiam ajudar, não ajudam. Mas faça sempre com humildade, sempre. Humildade significa o quê? Nunca ficar azedo com ninguém, nunca ficar sem um olhar terno, nunca ficar sem perdoar um infiel da parte de Cristo, nosso Senhor. Estar sempre disponível para todos. E se tiver que chorar, filho, chora com o seu interlocutor, com a sua mulher, com a sua família. Entende, filho? Às vezes também, às vezes dói, às vezes custa. Às vezes há atos que as pessoas praticam para connosco, que nos magoam, que nos ferem, e nem sempre, nem todos os dias, nós temos aquela força de Deus em nós para nos superarmos. Porquê? Porque às vezes nos esquecemos de pedir a Deus que nos dê a sua força. E porquê é que nos esquecemos de pedir a Deus que nos dê a sua força? Porque às vezes temos um bocadinho de raivinha dentro de nós, no nosso coração, ou um bocadinho de necessidade que nos seja feita justiça. E quando temos isso, não há espaço para a graça de Deus. Então, nunca peça que sejam justos para consigo. Todos os dias em que vem a esta igreja, peça a Deus no silêncio do seu altar, Senhor, que ao menos uma pessoa encontre que me provoque uma injustiça. E dá-me força para eu superar. Sempre. E assim será sempre. E a paróquia são a paróquia de santos e santas também. Bem-aja, Senhor Cipreste Tiago. Quero agradecer também a que está a senhora, sua esposa, a arquipresbitéria Isabel, que conhecem como Sandra. Ela não está aqui a ouvir, tenho 3 minutos depois. O meu bem-aja à arquipresbitéria Isabel e à menina, também tua filha, Inês, porque sem elas, que sempre estão consigo, venha mais um fiel ou venha menos, elas estão sempre na paróquia. E elas ajudam, e ajudam em casa enquanto mulher, e ajudam na oração, e ajudam estando presente na liturgia, e isto é algo que a Igreja não pode ignorar. Então, há aqui presbitério Isabel, o meu bem-aja, a manifestação do meu carinho por ela. E a todos aqueles que são fiéis daqui, e ao clero daqui, Padre Serafim, o Padre, quem está, Filipe, e às vossas famílias, que sois famílias também consanguíneas, o meu agradecimento pela vossa presença, pelo vosso amor, vós que estáis mais perto. Bem, e agora estão mais longe, também agradeço, normalmente é o contrário, não é? Ao protodiácono, quem mais? Cipreste António, Monsenhor Rafael e as famílias vossas que os acompanharam, ao reitor Gabriel, que teve que ficar a celebrar em Lisboa, e era para estar aqui connosco, e vai estar, só que era para estar na liturgia, mas o Monsenhor Crisóstomo partiu o maxilar ontem na casa de banho dele, e está com um problema grave nos olhos, não sabemos o que é, soube isto durante a liturgia. Então ele teve que ficar para celebrar, o Monsenhor Reitor. E agradeço-lhe também o carinho em vir aqui acima. E à Sra. Dona Joaquina, mãe dele e mãe da Joana, à Joana também, à Raquel, aos meninos pequeninos, nem sabem porque é que eu estou a agradecer, mas depois um dia vou-lhes dizer porquê, está bem? Bem-aja pelo vosso amor. Aceitai serdes transfigurados e transformados pelo amor de Deus, para sermos realmente seres humanos ternurentos, transportadores do amor de Cristo,
que quando a nossa sombra passe, quando a nossa sombra passar, quando nós passarmos pelo meio da multidão, os outros sintam a paz de Cristo, sair dessa sombra nossa que deixamos atrás de nós. E por que não Deus fazer milagres através dos seus filhos e filhas? Tantos milagres são necessários para curar os nossos doentes. É Cristo que é o Senhor do milagre, mas Ele precisa que cada um de nós possa ser disponível para ser canal dessa graça. Então, sejamos isso também, filhos. Um beijinho grande para vós, que Deus vos abençoe e vos cure os vossos pés, nesta altura do campeonato. Porque é que eu estou a falar dos pés? Porque devem estar a arder e cansados, já adormecidos, entorpecidos, não é? Anestesiados.